Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 6 da prova de conhecimentos específicos da UEPG, Vestibular 2022. Aquela questão que trazia a estequiometria envolvida na produção de ácido sulfúrico. Questão muito interessante, questão muito bonita. Tão bonito quanto você quando se inscreve. Meu Deus do céu, quando você se inscreve no canal, você fica lindo. Que agora quer ficar mais bonito ainda? Dá aquele joinha no vídeo, meu Deus do céu. Você fica maravilhoso, sabe por quê? Conteúdos bons como esse são postados diariamente por aqui e com certeza vão te ajudar a passar no vestibular. Então se inscreve, dá aquele joinha que nos ajuda demais, ok? Agora sem maiores enrolações, bora pro vídeo! O ácido sulfúrico H2SO4 é bastante empregado em diversos processos na indústria química. As etapas de obtenção desse ácido estão descritas abaixo. A partir dessas reações e de suas relações estequiométricas, assinale o que for correto. Então, na primeira etapa, o enxofre reage com oxigênio, formando o dióxido de enxofre. O dióxido produzido reage com mais oxigênio, formando SO3, que é o trióxido de enxofre. E aí o trióxido reage com a água, produzindo o ácido sulfúrico. Ele me dá aqui as massas molares de cada um e vai fazer algumas perguntinhas. Vamos analisar cada uma delas? Item 1. A partir de 1 mol de enxofre é possível obter 64 gramas de dióxido de enxofre. Bom, a equação que relaciona enxofre com dióxido de enxofre é a primeira, não é? Então ele falou assim, ó, a partir de 1 mol de enxofre é possível obter 64 gramas do SO2. Bom, vamos ver primeiro a proporção em mol dos dois? Vamos lá? A proporção é de 1 para 1. É de 1 para 1, não é? Ou seja, 1 mol desse cara produz para nós o quê? 1 mol de SO2. Então a gente já sabe que 1 mol de enxofre gera 1 mol de SO2. Basta saber quanto é que pesa 1 mol de SO2 para a gente saber se está certo ou se está errado. Para isso a gente vai calcular a massa molar. Ele me deu que cada enxofre pesa 32 e cada O pesa 16. Então vai ficar assim, ó, 32 mais 2 vezes 16, que também é 32. Isso aqui vai dar 64 gramas por mol. O S aqui a gente tem 1 mol, nós temos exatamente 64 gramas. Portanto, esse item aqui, ó, está verdadeiro, não é? Esse item está verdadeiro. A partir de 1 mol de enxofre, é possível obter 64 gramas de SO2. Vamos ao próximo? Item 2. Na segunda etapa, se forem utilizados 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de SO2, serão obtidos 80 gramas de trióxido de enxofre. Criatura, para tudo, pelo amor de Deus, vamos fazer uma troca. O que significa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de dióxido de enxofre? Significa 1 mol, né? Significa 1 mol. Então, ó, a partir de 1 mol de dióxido de enxofre, serão obtidos 80 gramas de trióxido. Vamos analisar, não é? Para você poder relacionar o SO2 com o SO3, você vai olhar para a segunda etapa, não é? É a equação que relaciona os dois. Qual é a proporção deles que vai reagir aqui? Vamos lá? A proporção é de 2 mols para 2 mols. É ou não é? 2 mols para 2 mols. Ué, então se ele falou que tem 1 mol, né? Se eu tenho 1 mol, obrigatoriamente eu vou produzir o quê? 1 mol de SO3. É ou não é? 1 mol é 1 mol. Se a proporção é de 2 para 2, é o mesmo que falar 1 para 1. Então basta saber quanto é que pesa 1 mol de SO3 para ver se está certo o que ele falou. Vamos calcular a massa molar? Lembrando, né? Cada enxofre pesa 32 e cada O pesa 16. 3 vezes 16 dá 48. 48 com 32 dá 80 gramas por mol. Ué, se a gente vai formar 1 mol desse cara, nós vamos formar exatamente 80 gramas. Portanto, o item 2, ó, está verdadeiro. A partir de 1 mol de SO2 serão obtidos 80 gramas de trióxido de enxofre. Certinho. Vamos ao próximo? Item 4. A partir de 128 gramas de dióxido de enxofre, podem ser obtidos 160 de trióxido de enxofre. Vamos lá? Vamos fazer a nossa estequiometria daqui, beleza? Como agora a gente está falando de massa e massa, eu vou fazer uma estequiometria massa com massa. De novo, relacionando o SO2 com o SO3. Vamos lá? Primeira coisa, ó, vamos relacionar esses dois caras aqui. Na primeira linha da estequiometria, você sempre olha para a equação e destaca a proporção em mols, não é? Então, ó, são 2 mols de SO2 para 2 mols de SO3. Mas como a gente quer falar de massa, eu multiplico cada um por sua respectiva massa molar. Bom, nós já fizemos anteriormente, não fizemos? Qual era a massa molar do SO2? 64 gramas. Qual era a massa molar do SO3? 80 gramas, não é? Pronto, já fizemos a primeira linha. Assim como, vamos colocar o que ele falou aqui, ó. 128 estão para quanto? Para X. Mas para um
pouquinho que eu quero te contar uma coisa aqui rapidão, né? Me fala uma coisa, quanto que é 2 vezes 64? Não é exatamente 128, né? Então, peraí, se aqui é 128, é a mesma coisa da segunda linha. Ou seja, a resposta x vai ser o mesmo que tem na primeira linha. Quanto que é 2 vezes 80? É exatamente 160. Ou seja, para cada 128 gramas de SO2, a gente vai produzir o quê? 160 de SO3. Portanto, está verdadeiro o item 4 também. Vamos ao próximo? Item 8, ó. A massa de enxofre necessária para a obtenção de 980 kg de ácido sulfúrico será de 320 kg. Essa é a massa, tá? Agora, para um pouquinho, vamos pensar. Primeira coisa é, o enxofre, ele aparece na primeira etapa. Ele está aqui, concorda comigo? E o ácido sulfúrico que ele está falando para você aparece na última etapa. Como é que a gente faz para relacionar uma substância que está na primeira com uma substância que está na última, né? Eu vou te ensinar a fazer esse item aqui de 2 formas distintas. O primeiro jeito é o jeito clássico. Se você quer relacionar substâncias que estão em equações diferentes, você tem que colocá-las numa mesma equação. Em outras palavras, a gente tem que montar aquilo que nós chamamos de equação global. O que é equação global? É a soma das etapas que você tem aqui. Só que na hora de fazer essa soma, você tem que dar um jeito de cancelar quem é intermediário de reação. Professor, o que é um intermediário? É uma substância que é produzida numa etapa, porém já é consumida numa próxima etapa. Por exemplo, quer ver? Ó, eu vou somar a primeira com a segunda inicialmente. Pode ser? Vamos lá. Quem que é o nosso intermediário? É o SO2, porque ele está sendo formado aqui e consumido aqui. Só que tem um detalhe, na hora de você fazer essa soma, você tem que cancelar completamente o intermediário, não pode sobrar nada dele. Por exemplo, ó, aqui a gente tem 2 mols, aqui a gente tem 1. Primeiro eu vou igualar a quantidade. Ó, vou multiplicar essa equação por 2. Vai ficar 2, 2 e 2. Agora o que eu posso fazer? Cancela SO2 com SO2. Tem que cancelar completamente. Agora vamos lá, da segunda para a terceira, quem é o novo intermediário? O SO3. SO3 é formado, em seguida consumido. Só que a quantidade tem que ser igual. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2 essa última equação. Vai ficar assim, ó, 2, 2 e 2, não é? Agora sim eu posso cancelar completamente o SO3. O que sobrou para nós de equação global? Vamos escrever aqui? Ficou assim, ó, 2 de enxofre mais, olha aqui, ó, 2 de enxofre mais 2O2 com O2 dá 3 de O2. Juntamente de duas águas, produzem para nós basicamente o quê? 2 de ácido sulfúrico, H2SO4. Ok ou não? Essa é a nossa equação global. Agora eu posso relacionar. Vou relacionar o enxofre com quem? Com o ácido sulfúrico. Vamos lá? Como é que eu faço isso? Primeira linha, a gente olha para a equação, não é? A equação está mandando 2 desse cara para 2 desse daqui. Não é verdade? Essa daqui é a proporção em mols. Só que como a gente tem que fazer um cálculo envolvendo massa, eu vou multiplicar cada um por sua respectiva massa molar. A massa molar do enxofre é 32. Qual que é a massa molar do ácido sulfúrico? Vamos fazer aqui? Vamos lá. Ó, qual seria a massa do ácido sulfúrico? Cada H é 1, cada S é 32, cada O é 16. 2 vezes 1, 2. Um enxofre que é 32. E os 4 Os que são 4 vezes 16, que dá 64. Isso daqui vai totalizar 98 gramas por mol, não é? Então esse cara aqui, ó, a gente multiplica por 98. Ok ou não? Na próxima linha põe o dado do texto. Vou escolher um desses 2 valores, né? Assim como, por exemplo, ó, ele quer produzir 980. Então vou por aqui, ó. Assim como 980 quilogramas desse cara estão para X quilogramas desse daqui. Um detalhe importante, tá? Se eu coloco aqui embaixo em quilograma, esse automaticamente vira quilograma também. E não há necessidade de fazer conversão. Eu estou fazendo isso porque ele me deu os 2 em quilograma, ok? Eu vou ver se vai dar os 320 dali. Para isso, tá bem fácil de você fazer essa conta, né? Primeiro, ó, o 2 vai embora com o 2. O que eu quero que você perceba? Daqui para cá, de 98 para 980, eu multipliquei por 10, não é? Então, para encontrar a resposta, basta pegar o 32 e multiplicar por quanto? Por 10. Quanto que é 10 vezes 32? X é igual a 320 quilogramas. Então, tá certinho o que ele falou. A massa de enxofre necessária para formar 980 de ácido, tá? Vai ser de 320 quilogramas. Portanto, o item 8 também está correto. Vamos ao último? Mas para. Peraí. Professor, você não falou para mim que você ia fazer de 2 jeitos diferentes esse item? Falei. Ué, professor, mas você não vai fazer? Não, sabe por quê? O próximo item também vai seguir a mesma ideia. Então, o próximo item agora eu vou resolver desse outro jeito com você. Preste atenção, vamos lá, hein?
Item 16. Considerando-se as 3 etapas da reação representadas, é possível concluir que, a partir de 64 kg de enxofre, podem ser obtidos 98 gramas de ácido sulfúrico. Pera aí, vamos decidir uma coisa, ó. Como que eu vou fazer desse outro jeito com você? Eu quero que você perceba uma coisinha, tá? O enxofre primeiro reage com oxigênio formando esse intermediário. Esse intermediário reage formando um novo intermediário. Esse novo intermediário reage chegando no ácido sulfúrico. O que eu quero que você repare? Repare que o enxofre que eu tinha no começo, tá? Exatamente esse mesmo enxofre no fim, ele vai ter sido transformado em ácido sulfúrico, porque o enxofre não veio do além. Todo o enxofre que tem aqui veio exatamente dessa substância. Então eu não precisava montar global. Bastava eu enxergar o seguinte, ó, para cada um enxofre que eu tivesse lá no começo, a gente vai produzir o que no fim das contas? 1 de H2SO4. A gente pode fazer dessa maneira. Eu produzo 1 de H2SO4, porque não houve a presença de nenhuma outra forma de enxofre. Ah, Rui, mas e o SO2 e o SO3? São intermediários. É esse cara virando isso, depois esse virando esse, depois esse chegando nesse. São intermediários. Então, como todo mundo veio daqui, eu posso falar para você que o enxofre gera 1 de ácido sulfúrico, porque o enxofre que estava aqui agora foi transferido para cá. Ah, que bacana, Rui. É isso. Então agora a gente pode fazer estequiometria do mesmo jeito. Quer ver? Ó? Sem necessidade da global. Vou colocar de novo para você. Ele disse que para cada 64 gramas de enxofre, eu vou formar 98 de ácido. Presta atenção. Você concorda comigo que a proporção deles é de 1 para 1? É ou não é? De 1 mol para 1 mol? É ou não é? Então para um pouquinho, quanto que pesa o enxofre? Qual é a massa molar dele? Não é 32 gramas por mol? Então 32 gramas desse cara é o mesmo que 1 mol. Isso daqui, qual é a massa molar? Nós fizemos a conta, falamos que era 98, não é? Ou seja, para cada 32 gramas de enxofre, a gente produz o quê? 98 gramas de ácido sulfúrico. Portanto, o que ele falou aqui, ó, está errado, porque ele disse que teria que partir de 64 de enxofre para chegar em 98 de ácido. Não, eu não precisaria de 64. Eu precisaria de 32 gramas de enxofre. Portanto, o único item errado aqui foi qual? Esse item de número 16. Vamos ver como é que ficou o gabarito oficial dessa questão? E o gabarito oficial dessa questão trouxe como corretos exatamente os itens colocados nessa resolução. 1, 2, 4 e 8, totalizando 15. Agora, isso daqui é uma observação que estava lá no gabarito, tá? Essa questão teve seu gabarito retificado. Não sei por qual motivo. Eu não vi como tinha sido o gabarito anterior, ok? Mas os itens corretos foram exatamente aqueles que a gente previu por aqui, ok? Cara, deixa eu falar pra você. Se você gostou, já dá aquele joinha pra dar aquela força pro professor. E se ficou alguma dúvida pra você, comenta aqui embaixo. Comenta porque pode ter certeza que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder, ok? E se inscreve, criatura, se inscreve no canal, porque conteúdos maravilhosos como esse são postados diariamente aqui pra você, ok? Espero você na próxima questão.